Vamos imaginar a cena. Pensem comigo. Líderes de uma comunidade em crise procuram um profeta, sabe? Desesperados por uma palavra, uma orientação divina. Mas a resposta que eles recebem não é um conselho para o futuro, não. É uma chocante e dura lição de história sobre o próprio passado deles. E que começo, hein? A resposta de Deus não é nem um pouco reconfortante. É uma recusa, direta, poderosa. Essa frase já estabelece uma tensão enorme logo de cara. A porta para um diálogo simples parece que foi batida na cara deles. A pergunta que fica é: por quê? Para a gente entender essa recusa, a gente precisa de contexto. Estamos na Babilônia, quase 600 anos antes de Cristo. Os anciãos de Israel, que estão exilados, longe da sua terra, vão procurar Ezequiel. E veja bem, eles não estão fazendo uma pergunta teórica abstrata. Eles estão no meio de uma crise de identidade, de sobrevivência mesmo. É aqui que a narrativa dá uma virada. Porque, em vez de uma resposta, Deus entrega uma acusação. Aquela busca por orientação se transforma, de repente, num julgamento sobre a história e o caráter daquele povo. A instrução que Ezequiel recebe é bem clara. Não é para responder o que eles perguntaram, é para fazer com que eles confrontem a si mesmos. A verdadeira resposta, na verdade, está enterrada debaixo de gerações e gerações de um comportamento bem específico. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Essa aula de história começa lá na origem de tudo. E não é na Terra Prometida, não. É lá no Egito, onde a nação começou a se formar. Deus leva eles de volta para o ponto de partida para mostrar que esse problema, olha, não é nada novo. O padrão já se estabelece logo de cara. Para cada passo de promessa e libertação divina, tem um ato de rebelião correspondente. A promessa de uma terra incrível, ainda no Egito, é recebida com a idolatria. A libertação vem e é seguida por mais rebeldia no deserto. Isso aqui vai direto no centro da questão. Mesmo antes de saírem do Egito, sabe? Enquanto ainda estavam debaixo da promessa de liberdade, a primeira ordem já foi desobedecida. A lealdade deles já estava completamente dividida desde o comecinho. Só que essa história não é só sobre rebelião, não. É também sobre uma misericórdia que é até difícil de entender. Cada ato de desafio desses deveria ter sido o fim da linha. Mas alguma coisa sempre interrompia o julgamento. Ok, vamos analisar isso aqui com calma, porque esse ciclo de 4 etapas é basicamente o motor de toda essa lição. Funciona assim. Primeiro, Deus oferece seus dons, leis para a vida, os sábados como um sinal de identidade. Aí o povo vai lá e rejeita tudo. Terceiro passo, Deus ameaça com destruição total, e então, no último momento, ele recua. E o detalhe é, ele não recua por causa deles, mas por causa da sua própria reputação, por amor ao seu nome. Agora, o que é fascinante aqui é ver que esse padrão não acabou com a primeira geração. A rebeldia foi passada adiante, como se fosse uma herança. A linguagem usada para descrever a falha dos filhos é quase idêntica à usada para os pais. A desobediência virou tradição. Embora a misericórdia tenha aparecido de novo, as consequências foram ficando mais pesadas. Para essa segunda geração, a punição não foi aniquilação no deserto, mas sim uma sentença de exílio no futuro, que é, aliás, a situação exata em que os anciãos que estão ouvindo Ezequiel se encontram agora. E agora a lição de história se conecta com o presente deles. Deus está prestes a anunciar como ele vai quebrar esse ciclo de uma vez por todas. E olha, a solução é bem dramática. Que mudança de tom! Aquela paciência toda que recuava sempre, agora se transforma numa imposição de soberania. Deus não está mais só oferecendo suas leis, ele está declarando que vai reinar sobre eles, quer eles queiram, quer não. O ponto central aqui é que esse tal deserto dos povos não é um lugar geográfico, mas sim uma nova fase de julgamento. Do mesmo jeito que ele julgou os antepassados no deserto do Egito, ele agora vai julgar os exilados. Mas dessa vez, o objetivo é purificar. E aqui estão os termos desse julgamento. Não é uma destruição total, mas uma separação. Os rebeldes, aqueles que continuam o ciclo, vão ser expurgados, tirados do meio. Apenas um grupo purificado vai ter um futuro na Terra. Depois de toda essa história de fracasso e do anúncio de um julgamento tão severo, a narrativa dá mais uma virada daquelas bem inesperada. O julgamento não é o fim da história, mas o meio para um novo começo. O foco agora muda para o que acontece depois da purificação. Para aqueles que conseguirem passar por esse deserto dos povos, existe uma promessa de restauração completa num lugar de adoração pura. A grande diferença dessa restauração está na transformação interna. Não é só voltar para a terra fisicamente, é uma mudança de coração. Eles finalmente vão servir a Deus.
vão entender o porquê de tudo o que aconteceu e, o que é crucial, vão sentir nojo do próprio passado de rebelião. E aqui está a conclusão de tudo. O objetivo final das ações de Deus, da libertação, do julgamento, da restauração, é que o caráter dele seja conhecido. Ele age por causa de quem ele é, não por causa do que o povo merece. E assim, a longa resposta de Deus termina. Os anciãos chegaram buscando uma palavra de orientação, talvez uma estratégia para sobreviver no exílio. Em vez disso, eles receberam uma reeducação completa sobre a identidade deles, a história deles e a natureza do Deus deles. A pergunta original acabou se tornando irrelevante. Isso nos deixa com uma questão para refletir. A história que a gente viu foi um ciclo que parecia não ter fim. Promessa, rebelião, misericórdia e tudo de novo. Então, o que exatamente garante que essa restauração final vai ser diferente das outras vezes? O que impede que o ciclo recomece? A resposta parece não estar numa mudança de comportamento do povo, mas sim numa ação decisiva e transformadora do próprio Deus.